A paz, amados, hoje vamos dar início a uma nova disciplina do ITQ. Estou aqui com a minha apostila e com a Bíblia Sagrada e hoje nós vamos começar a estudar sobre a história da igreja. É uma disciplina que são 2 módulos, né? São 12 capítulos e eu vou gravar esse vídeo em 2 partes, né? Parte 1 e parte 2. Para não ficar muito extenso, né? Muito pesado, tá? E aqui, essa aula é muito interessante, né? Quando a gente fala de história da igreja, a gente não está falando de uma história específica de uma religião ou de uma determinada igreja. A gente pode falar da história do cristianismo, a história do mundo, a história da humanidade. Então, se a gente falasse história da humanidade, não estaria errado, porque a história da igreja está inserida em todo tipo de história que a gente pode se referir. Então, a história da igreja está inserida na história da humanidade, está inserida na história europeia, está inserida na história do Brasil, está inserido na história americana. Então, seja o que for que a gente for falar, a história da igreja está inserida. E aqui nós temos 12 capítulos, e é muito interessante. Quem estuda na história de Israel fica fascinado de ver Israel, começando lá com Abraão, lá quando Abraão saiu da terra de Ur, e a gente vê até os dias atuais, né, que a história de Israel continua até os dias de hoje. A gente vê o surgimento de Israel e hoje, né, os grandes milagres que acontecem em Israel. A gente fica fascinado de saber que na história de Israel a história secular, a história universal foi caminhando. Não para, é uma linha de tempo onde a história de Israel está inserida nela. E aí quando a gente fala história da igreja, a gente está falando da história da verdadeira igreja, a instituição que Cristo criou no dia de Pentecostes. Isso que nós estamos falando. Não é a história da igreja católica, não é a história da igreja protestante, não é a história da história da igreja A ou B, nada disso. É a história da única e verdadeira igreja que Cristo criou. Não é a igreja católica, não é a igreja protestante, nenhuma das duas está certa. A certa é aquela que Jesus criou no dia de Pentecostes. Agora, qual está a igreja que está enquadrada no ensinamento de Cristo, verdadeiro ensinamento, essa igreja é a que está certa. E aí nós vimos no capítulo 1, a gente vai falar sobre a igreja primitiva e a plenitude dos tempos. É muito interessante. Por que Jesus veio quando veio? Por que o mundo estava pronto para Jesus? Vocês vão ver por que isso. Tudo que aconteceu. E hoje nós vamos ver o capítulo 1 também, certo? Vamos ver um pouquinho sobre os gregos, romanos e judeus, que foi muito importante para essa plenitude dos tempos. Capítulo 2, nós vamos ver a igreja primitiva. Organização e perseguição. Nós vamos ver como que a igreja foi se organizando, né, nos primeiros anos da igreja, e como que ela foi sendo perseguida, né? E qual a importância dessa perseguição? Por que essa perseguição foi importante para a igreja? É interessante a gente ver isso. Depois, no capítulo 3, nós vamos ver a institucionalização da igreja. Então, como que a igreja começou a sair da igreja primitiva e se tornar uma instituição. E dentro da instituição surgiu a igreja católica romana, como nós vamos falar, né? O catolicismo romano. Então, como que surgiu? A igreja católica ela não surgiu assim, não foi fundada em tal data. Não, ela foi surgindo na história. Ela foi surgindo na história. Roma foi caindo e a igreja romana foi levantando. E depois no capítulo 4 nós vamos falar sobre a era da patrística, os pais da igreja, a importância que os pais da igreja tiveram para defender a fé, defender, né, sobre as heresias, sobre tudo que era perigosa para a igreja, né, no começo.
e os pais da igreja foram os grandes defensores da fé. Depois nós vamos falar no capítulo 5 sobre a igreja medieval, a importância que teve, né, o que aconteceu na igreja medieval, o monasticismo, as ordens que surgiram, né, dentro da igreja católica. Então, no período, né, que a igreja católica estava nesse período medieval. No capítulo 6, aí a gente vai ver propriamente o tratado do papado, a importância do papado, como surgiu o papado. O Papa ele é o substituto de Pedro. A gente vai ver isso daí. Vamos falar sobre as cruzadas, a importância das cruzadas, quantas foram, o que elas causaram, o que elas trouxeram para a história, para a Europa. Tudo isso nós vamos ver também nesse capítulo. E o cisma do Oriente, né, que chegou num ponto que a igreja dividiu, porque Roma foi crescendo tanto na igreja romana que a igreja oriental não conseguiu conciliar mais essas coisas que a igreja estava defendendo. Então houve uma separação. Depois do capítulo 7 nós vamos falar sobre a reforma protestante, que para nós é muito importante, muito interessante esse estudo também, sobre onde aconteceu nesse período da história aí da reforma protestante, né? Vamos falar sobre os pré-reformistas, vamos falar sobre Lutero, sobre Calvino e outros que foram muito importantes para a reforma protestante. Depois nós vamos falar a reação católica à reforma protestante. Lógico que toda ação tem sua reação. Então a reação da igreja católica foi a contra-reforma. Então nós vamos estudar sobre essa contra-reforma, né? E quando ela chegou no Brasil também, a contra-reforma chegou no Brasil. Depois do capítulo 9, nós vamos ver uma trajetória católica no Brasil. Então é muito importante. Esse é um assunto que eu gosto muito dessa apostila. É como que teve essa trajetória da Igreja Católica no Brasil. Você começa a entender muita coisa, começa a entender muitos problemas que nós temos hoje. É muito interessante. Você vai entender por que o Brasil é do jeito que é hoje, por que os Estados Unidos é do jeito que é. É muito interessante, muito, muito, muito esclarecedor. E até chegar no catolicismo contemporâneo, né? Depois, no capítulo 10, nós vamos ver sobre o protestante no Brasil, a história do passado, né? O passado do protestantismo no Brasil. Porque nesse período do Império, o Brasil era católico. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. Era um país católico. Então eram fechadas as fronteiras para qualquer tipo de religião, seja o protestantismo, seja judaísmo, seja qualquer outra coisa, era velada, né? Era fechada, não permitia a instalação de nenhuma religião que não fosse a da Igreja Católica. E aí nós vamos ver como isso mudou, né? Como isso mudou e permitiu a entrada dos primeiros missionários protestantes aqui no Brasil. Depois no capítulo 11, nós vamos falar sobre as denominações históricas. Aí começa a ficar mais interessante, né? Os primeiros missionários que vieram para o Brasil, a fase precursora de 1855 a 1863. Nós vamos ver sobre o nascimento do pentecostalismo, né? Como surgiu os primeiros pentecostais lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, o avivamento da Rua Azusa, as igrejas pentecostais históricas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, e quando elas vieram para o Brasil, é muito interessante. Nós vamos ver nesse capítulo 11. E por fim, no capítulo 12, nós vamos ver o protestantismo recente no Brasil. Aí depois, né, nós vamos falar sobre a segunda geração, né, depois da igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, aí nós vamos falar sobre a segunda onda, que é a Igreja Evangélica Quadrangular, Brasil para Cristo, Pentecostal Deus é Amor, e depois sobre as igrejas neopentecostais, são igrejas mais recentes, né? Começou com a Universal do Reino de Deus, depois a Internacional da Graça, Renascer em Cristo,
Igreja Mundial do Poder de Deus, essas são a terceira onda, né? Neopentecostais. E depois as comunidades cristãs e desenvolvimento das igrejas tradicionais. Então nós vamos ver também as igrejas que foram surgindo mais recentemente, né? Mais recentemente, algumas décadas. E as igrejas tradicionais que começaram a passar por uma reforma, um reavivamento, né? A Batista Lagoinha e outras aí que foram mudando. E hoje a gente vê que existe, né, muitas igrejas tradicionais que tem a parte avivada e tem a parte que continua sendo tradicional, certo? Então no capítulo 1, como nós falamos, capítulo 1, a igreja primitiva, a plenitude dos tempos. Por que que Jesus veio quando veio? Por que que Jesus não veio 1000 anos antes, não veio 1000 anos depois da data que nós conhecemos? Porque tem um plano de Deus nisso. Deus, como fala lá em Daniel, é um Deus que controla as nações. Por isso que nós não podemos maldizer nenhum presidente, nenhum governo. Deus permite que certos presidentes entrem, imperadores ou reis, impérios, sejam levantados e depois sejam rebaixados. Então, a palavra de Deus diz lá em Daniel, deixa bem claro isso, né? E aqui também, Deus preparou o mundo para a vinda do Messias. Preparou assim, gente, cada detalhe. Porque teve um período de 400 anos de silêncio, que a gente conhece, né? Entre Malaquias e Mateus, mas que houve silêncio porque Deus não falou através dos profetas. Mas o mundo não parou. O mundo não ficou estacionado. A história é dinâmica, a história continuou acontecendo. E nós vamos ver que Deus começou a movimentar, né, o Império Grego, depois o Império Romano, preparando a língua, preparando os territórios assim para a unificação. Deus preparou tudo certinho para que Jesus viesse. E aqui, quando fala a plenitude dos tempos, está se referindo a Gálatas 4:4-5. Fala aqui, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha que maravilha. Então, a gente vê aqui, né, que Jesus veio no momento certo, que Deus tinha preparado para ele vir, que o mundo estaria preparado para a vinda dele. Então, quando a gente vê aqui, ó, a introdução aqui da disciplina, a gente vê assim, qual a importância da gente estudar a história da igreja. A gente tem que ter esse conhecimento para saber o que influenciou, de onde surgiu certos pensamentos, de onde surgiu, por exemplo, os ensinamentos que o cristianismo tem. Né? Nós sabemos, hoje a gente sabe, que é uma mistura, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quer dizer, nós temos os 10 mandamentos, Jesus citou os 10 mandamentos, Jesus deu um novo mandamento, um evangelho totalmente novo, um ensinamento totalmente novo que deixa assim a gente maravilhado com o ensinamento de Jesus. Então é muito importante saber certas citações de Jesus, certas citações de Paulo, que às vezes se refere lá ao Antigo Testamento, né? A gente vê lá Romanos se referindo ao Antigo Testamento. É muito importante a gente saber essas coisas. E outra coisa, a gente não tem como ter certeza da história real, a história que nós conhecemos hoje, se você olhar só pelo um lado, pelo âmbito dos olhos, por exemplo, da Igreja Católica. Você pegar hoje a história da Igreja, escrita pelo catolicismo, vai ser uma nuance, vai ser uma face. Eles vão escrever do jeito que eles acreditam. Que o Papa, né, é o substituto de Pedro, né? Pedro foi o primeiro Papa, e que, por consequência, o Papa hoje substitui, né, a Pedro, tem autoridade sobre toda a igreja, que a Igreja Católica é única. Então, se você for estudar lá, você vai perceber isso. Então, qual que é a importância de você estudar do âmbito geral? Você vai estudar, por exemplo, o que os judeus falaram do cristianismo,
o que os muçulmanos falaram do cristianismo, o que os outros povos falaram do cristianismo, o que né, durante a Idade Média, principalmente, que a Igreja Católica dominou, tinha seu próprio exército, invadia, e nós vimos a Inquisição, nós vimos tanta perseguição causada pela Igreja Católica. Então a gente não pode ler somente o que a Igreja Católica escreveu, nós temos que ler o que os outros povos escreveram, o que os anabatistas escreveram, o que os povos conquistados escreveram, o que os povos germânicos escreveram, todos eles, qual que era a influência que a igreja, né, não vamos dizer a Igreja Católica, a igreja teve sobre esses povos. Aí nós conseguimos traçar alguma coisa mais real. Então por isso que a gente tem que conhecer a história secular, a história que está escrita nos livros da História Universal, por exemplo, né? A gente vê as grandes descobertas, a expansão marítima e tudo isso que a gente vê, as explorações, né, que teve, as grandes navegações, tudo isso vai nos ajudar a entender a verdadeira história da igreja. Então, nós vemos aí, por exemplo, nós precisamos conhecer o nosso passado para entender o presente e projetar nosso futuro. Então, é interessante isso daqui. O próprio Deus, ele usa esse recurso, porque o povo judeu, ele não simplesmente esquece o passado. Existem muitas festas judaicas que são relacionadas ao passado. A gente vê o Purim, por exemplo, a gente vê a Páscoa. Tudo isso não foi um momento assim somente de alegria. A Páscoa, por exemplo, é o momento que eles ficaram 400 anos como escravos. Então, a Páscoa foi o momento de libertação deles. Mas eles, né, Deus fala, ó, se come ervas amargas para lembrar da escravidão. Você come o pão sem fermento para lembrar dos trabalhos. E por aí vai. Então você vê que Deus faz você lembrar, fazia o povo lembrar do passado, para saber que nunca mais eles iriam passar por aquilo. Então por isso que é importante a gente conhecer o nosso passado, para entender nosso presente e projetar nosso futuro. O que nós queremos no futuro? O que a igreja tem que fazer para não cair nos mesmos erros que passou na Idade Média, que aconteceu na Idade Média ou na própria igreja primitiva, né? Estudar a história da igreja nos levará a compreender as sociedades que estiveram em contato com ela ao longo do tempo. Então, quando você estuda a história da igreja, não tem como se desvincular. Você vai ver, né, o impacto que ela causou na arquitetura, na literatura, na arte, em todos os âmbitos da cultura antiga e nas culturas que a igreja tiveram, né, ou a igreja teve contato. Então, você vai conseguir ver toda essa influência da igreja em várias épocas, eras da história, períodos da história. É muito interessante. E para estudar isso, não tem como a gente ter uma linha de tempo assim, ó, 1900 e tanto, 1600 e tanto, 1500, 1000 começou isso, terminou aquilo, 1600 começou isso, terminou aquilo. É impossível. Nós temos datas aproximadas do que aconteceu, como aconteceu e qual foram as consequências, né? Por isso nós vamos fazer uma análise da igreja chamada primitiva. Vamos dividir em cristianismo pelo império, né? A igreja primitiva lá. Cristianismo pelo império, os pais da igreja, como nós falamos na divisão dos capítulos, a igreja medieval, a modernidade e os tempos atuais. E depois ênfase na igreja brasileira. Então nós vamos estudar mais ou menos dessa forma, para a gente entender. Vai ficar muita coisa de fora, mas a gente vai tentar assim, dar uma pincelada em tudo, né? Que é muito importante para a gente saber. Nossa missão é trazer esse entendimento inicial para que o aluno se interesse pela história da igreja. Então tem muitos livros, muitos materiais fora da igreja católica. Hoje a história está sendo reescrita, a própria história do Brasil está sendo reescrita. Quando você vê aí certos
escritos, né, certas literaturas falando sobre os jesuítas, sobre os bandeirantes, né, que muda a figura que nós tínhamos na época de escola sobre essas importantes, né, figuras da história do Brasil, personagens da história do Brasil, nós vemos que hoje está mudando um pouco o que nós conhecemos sobre eles. Então a gente está mudando o que a gente acha sobre eles. É interessante isso. Então é muito bom você buscar, né, no Google, em livros, enciclopédias fora da Igreja Católica e até mesmo da Igreja Católica, para você fazer um comparativo, né, para conhecer ainda mais. E nós temos os 3 povos que prepararam o mundo para essa vinda de Cristo, né, ou para o surgimento da igreja, verdadeira igreja de Cristo, que surgiu lá no dia de Pentecostes, que foram os gregos, os romanos e os judeus. Os 3 que permitiram, que foram usados por Deus para atingirem a plenitude dos tempos, para a vinda do Messias. Porque todos eles tiveram seu papel, cada um desses povos trouxeram um conhecimento, uma cultura, coisas importantes para que o cristianismo pudesse crescer da forma que cresceu. E por quê? O objetivo de Jesus, de Deus e de Jesus, era o quê? Que depois que o Evangelho, a igreja nascesse lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, ela fosse pregado primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente vê que se o Evangelho ficasse só nas mãos dos primeiros apóstolos, iria ficar somente em Jerusalém. Quer dizer, iria espalhar, mas Deus ia ter que achar outro meio, como achou, como ele escolheu Paulo, né? Depois o próprio Pedro, né? que foi separado, Deus mostrando uma ideia para ele que a salvação não era exclusiva dos judeus, mas era dos gentios também. Isso a gente vê lá no Antigo Testamento, né? A salvação de Nínive e outros exemplos de salvação dos gentios. Deus teve que reforçar aqui com Pedro e reforçar com Paulo, né? Através de Paulo, Barnabé e outros Silas, todos que trabalharam com Paulo na disseminação do Evangelho. A gente vê os gregos contribuíram intelectualmente, os judeus religiosamente, os romanos politicamente. Então, olha que interessante. Formou o trio, né? O tripé necessário para a preparação desse grande império romano. Os gregos, a contribuição grega à propagação do cristianismo se deu no âmbito intelectual das ideias. Então, porque a filosofia surgiu com os gregos. É interessante, né? Quando você estuda filosofia, você sempre vai estudar sobre os filósofos gregos. Por quê? Aqui fala na apostila, na página 13 aí, ó. Foram os gregos, no entanto, que influenciaram a cultura e a maneira de pensar dos romanos. Dentre essas contribuições podemos citar a língua, a filosofia e a religião. Então os próprios gregos trouxeram essas 3 características, né? Tanto na língua, filosofia e religião. E o próprio apóstolo Paulo, ele citou, né? Paulo citou a palavra de 2 filósofos gregos em Atos 17, 28 e em Coríntios 15, 33. Olha que interessante, ele cita Menandro e na carta a Tito ele cita Epimênides. Olha para você ver a tamanha importância dos gregos. A língua, o koiné. O koiné, gente, naquele tempo era o grego popular, o grego falado pelo povão mesmo. Então foi muito importante essa língua grega. Como é o inglês hoje, né? Hoje você pode falar inglês em qualquer parte do mundo, você vai encontrar alguém que entenda, né? Qualquer país que você for, você falar o inglês, você vai sempre achar alguém que entenda o inglês. Bem falado, mal falado, vai entender. E o grego koiné, ou koiné, como ensina aqui, é da mesma forma. Então os romanos dominaram o
Império Grego e trouxe a cultura, trouxe a filosofia, trouxe a língua, trouxe os deuses gregos para Roma. Então, essa era a característica do Império Romano. Ela dominava um país, um império, um povo, ela não destruía o povo, não destruía a identidade do povo, como outros povos faziam. O que eles faziam? Eles traziam, olha que interessante, achavam assim, que interessante essa língua, muito legal, gostei dessa língua. Trazia a língua. Esses deuses, olha só que legal, os deuses são mais ou menos parecidos com os nossos deuses. Traz os deuses também. E as artes, a filosofia, eles gostam muito de pensar, ser ou não ser, eis a questão, tudo que levava eles a pensar, os romanos gostaram. Vamos trazer também, nós temos nossos intelectuais, eles vão gostar dessa chamada filosofia. Então eles trouxeram, e a língua foi trazida também. Então é muito interessante isso, né? Porque foi útil para a disseminação do Evangelho. Porque o grego podia ser falado em qualquer parte do Império Romano. Então, quem conhecia o grego, como Paulo e outros, podia pregar o Evangelho em grego, que qualquer um entendia. A filosofia, Paulo pregando no Areópago, como eu falei, né, em Atenas, Paulo citou, né, esses profetas, né, esses filósofos. Os esforços para explicar o mundo, a natureza, através do exercício intelectual, colocou em descrédito o sistema politeísta, transformando a própria filosofia grega em uma espécie de religião voltada à reflexão. Então, a filosofia mudou o conceito da religião dos gregos. Então, eles ficaram mais racionais, começaram a pensar mais e a questionar mais, questionar a própria existência. Por que eu existo? Se esse Deus é assim, por que ele não é assado? Então, começaram a questionar, né? E aí nós vemos aqui, no tempo de Cristo, a filosofia clássica de autores como Platão, por exemplo, havia passado por um sistema de pensamento individualista e egoísta como o estoicismo e epicurismo. Então, eram escolas gregas de pensamento, filosofia. O estoicismo era a escola de filosofia helenista fundada na Grécia por Zenão de Cítio, no início do século III a.C. Já o epicurismo, o sistema filosófico ensinado por Epicuro de Samos em Atenas, no século IV a.C. Então, é interessante, né, que eles tinham essas escolas, esses pensamentos. Aqui embaixo vai mostrar o que cada um defendia. Então isso daí influenciava os pensamentos gregos e depois os pensamentos dos próprios romanos. O cristianismo foi uma resposta para o fracasso da filosofia grega em responder todos os questionamentos do ser humano no âmbito mais introspectivo e pessoal. Então a filosofia trouxe esse racionalismo ao povo, tanto grego como romano depois. Só que isso daí colocou em xeque, né? Falei, mas todo esse pensamento, todo esse questionamento não trouxe a resposta que vai atender os meus anseios, os anseios do meu coração. Então, isso foi um ponto positivo depois para a divulgação do Evangelho. E por último, aqui nós vemos a religião, né? Como nós falamos, o culto, né, dos gregos eles eram politeístas. Então, com o avanço, né, dessa filosofia materialista, eles passam a questionar a própria religião deles, os deuses deles. Por exemplo, os epicureus, eles baseavam sua doutrina na existência do sobrenatural, chegando a considerar a própria alma humana como um desenvolvimento do átomo. Olha para você ver, eles racionalizavam até com relação à alma, para poder considerar, para poder materializar a própria alma. Os estoicos, por outro lado, levavam em conta o sobrenatural, porém a divindade estava tão mesclada à natureza que chegava próprio a um panteísmo. Então, para os estoicos, já o sobrenatural, né, o Deus já estava envolvido com tudo, né, tipo um panteísmo, né? Deus, tudo é Deus e Deus está em tudo. Então é muito interessante esse papel da filosofia, né, desse politeísmo grego. Dessa forma, a religião grega e, consequentemente, a romana abriram o caminho para o cristianismo
na medida em que destruíram a crença politeísta e a filosofia vazia do significado espiritual, facilitou a aceitação dos princípios do cristianismo. Então é interessante, porque a filosofia não conseguiu responder aos anseios do povo, e a religião, tanto grego como católico, os deuses, né, mesmo eles mesclando os deuses, trazendo, misturando os deuses, não conseguiu atender todos os anseios dos povos. Tanto que Paulo, quando prega lá em Atenas, ele acha um altar, né, foi a grande sacada dele, ele acha o altar escrito ao Deus desconhecido. Então os gregos tinham tanto receio, né, e isso já no Império Romano, a Grécia pertencia, né, Atenas pertencia ao Império Romano. Eles tinham lá um altar ao Deus desconhecido, tipo assim, ó, se eu esqueci de adorar, de reverenciar algum Deus, esse altar é para esse Deus. E Paulo, né, como grande sábio, grande homem cheio do Espírito Santo, grande conhecedor da palavra de Deus, usou aquele gancho para falar: esse Deus que vocês desconhecem, esse é o Deus que eu tenho anunciado. E aí começou a falar do Evangelho. Então é muito maravilhoso quando nós vemos, né, como Deus preparou. Amém? Então aqui eu termino a parte 1, né, do capítulo 1. Aí eu já vou seguir e começar a parte 2.